Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais um Criminalcast no ar. Queria agradecer a Deus e a todos os nossos seguidores por essa oportunidade de estar aqui mais uma semana. Essa semana, por ser véspera de feriado em São Paulo, por ser feriado em São Paulo, a gente resolvemos homenagear todos os nossos convidados que veio aqui e abrilhantou nosso Criminalcast durante todo esse tempo que estamos no ar. É um projeto que a gente tinha absoluta certeza que viria o sucesso pela seriedade do projeto e pelas pessoas que queríamos trazer e que de fato ocorreu, que de fato aconteceu. Não esperava o sucesso tão rápido assim. Hoje estamos indo aí para quase 22 mil inscritos no YouTube, que não é fácil atingir esse número no YouTube, é extremamente difícil, né? Também estamos com um número muito grande também no TikTok e no Instagram, mas o número de inscritos no YouTube é enorme. E isso a gente só queria agradecer a todos os nossos seguidores do fundo do coração e pedir mais uma vez que entrem lá no nosso canal, que se inscrevam, porque o conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo relevante para quem gosta do direito, para aquele estudante de direito, para aquele acadêmico do direito, para aquele cidadão que está começando agora no direito e para aquele colega, advogado também, que é militante do direito. Então é importante esse conhecimento e todos os convidados que passou aqui durante todo esse tempo aqui trouxe uma gama de conhecimento enorme para o direito criminal, para a política social brasileira, para o direito político nacional, então muito importante. E a gente só tinha a agradecer e queria, através desse agradecimento, fazer essa homenagem a todos os nossos convidados que passou aqui durante todo esse tempo, nesse pouco espaço de tempo, mas um espaço de tempo de tão sucesso que tivemos. Então queria agradecer do fundo do coração a todos os convidados, sem exceção, a todos os convidados mesmo, todos que se tornaram irmãos nossos, que inclusive por isso e devido a isso a gente acabou fazendo um grande projeto. Inclusive eu queria começar falando até desse projeto aqui. Antes de mais nada, eu queria que a produção colocasse aqui. Não sei se a produção aqui é o ferro com a vida deles, né? Inclusive hoje, o Ronaldão, a colega que está começando hoje aí, Ronaldo. Como é que é? Aí, o sobrenome acabou com a minha vida. Repete o sobrenome. Eliane Rashizuni. Hoje ela começa com a gente aqui, temos absoluta certeza que vai abrilhantar nosso Criminalcast. Ronaldão, nosso diretor master aqui, monstro das câmeras aqui, e o Naô que tá ali pilotando nossa nave mãe ali. Pegar eles ali de calça curta ali e ver se eles conseguem colocar nosso livro aqui, que a gente vai lançar, nossa doutrina jurídica, e se eles conseguem colocar aqui para mim falar um pouco aqui. Opa! Esse é um projeto que nós temos aqui. Esse projeto foi pensado juntamente com todos os convidados que participou do Criminalcast, voltado a todos os colegas que gostam do direito, da ciência jurídica, a todos os estudantes de direito, a todos que são apaixonados pelo direito criminal, pela política social brasileira. E a gente vê essa doutrina que logo mais, se Deus quiser, no próximo ano letivo, estará à disposição de todos os estudantes brasileiros, de todos aquele amante do direito criminal brasileiro, que tem uma gama de monstro, de escritores monstro, e vai estar com a gente nesse projeto. Capitaneado pela doutora Camila Félix, uma das maiores advogadas criminal de Minas Gerais, uma parceiraça, pela doutora Ana Paula Valiengo, outra grande advogada aqui de São Paulo, especialista em direito de família, e outros monstros que depois, com o tempo aqui, a gente vai falar de todos aí, mas dentre eles, doutor Anderson Domingues, Eugênio Malavaz, Mauro Nassif, o nosso presidente aqui da UAB, Thiago Mascano, vários monstros da advocacia criminal brasileira que vai estar com a gente nesse projeto aí. E o programa de hoje vai ser mais ou menos voltado, e como eu falei, para agradecer a todos esses grandes convidados que em tão pouco tempo abrilhantou nosso Criminalcast. Então a gente vai passar aqui alguns quadros de alguns convidados aqui para dar uma ênfase e a gente agradecer como forma de agradecimento a esses grandes convidados que passou aqui. Produção, solta o primeiro aí, produção. O que ocorre com o Ministério Público, né? O Ministério Público, e aí eu vou falar uma coisa aqui que muitos não sabem e é bom que saibam. O que o Ministério Público faz? O Ministério Público pega, né, o pessoal da Polícia Militar, né, e põe lá no desvio de função e fala, e investiga.
e investiga. Vai lá, segue aquele cidadão lá, fotografa ele lá. Então, fotografa, faz o que tem que... Na gíria policialesca, campana. Campana esse cidadão. E aí começa a campanar aquele cidadão. E aí ele pega aquela meia dúzia de foto lá, aquela sequência que eles fazem lá, e o promotor faz um relatório lá, e ele acha que aquilo ali é crime, na visão dele, e faz a denúncia. E tem um detalhe muito sério nisso. Primeiro, o Ministério Público tem atribuição na lei para fazer investigação? Não. É uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, tá giz isso, não tem lei que prevê isso, uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que está sendo revisto no STF. Já tem 3 votos, 3-1, para falar que o Ministério Público não pode fazer, porque é muita concentração, Ivo. Muita concentração de poder. Nossa. Você não pode... Você acusa e investiga? E principalmente num negócio desse. Exato. Você acusa e investiga? Eu estou investigando, faço acusação e detalhe. Eles ficam com a prova toda custodiada com eles. E muitas vezes fazendo uma seletividade de provas. Eu jogo no processo que me é interessante, que não é interessante, e se vira para colocar. Primeiro. Segundo, pode policial militar investigar? Também claro não tem atribuição. Isso, inclusive, pode dar usurpação de função pública, que é crime. Mas o que acontece? Corriqueiramente, os policiais militares são utilizados para fazer um trabalho de investigação do GAECO, o que também é ilegal. Que eles falam que é levantamento de dados, Levantamento de dados. Hoje o GAECO está fazendo, inclusive, perícia. E tem um órgão específico, que é o IC, para fazer perícia. Claro. E aí tem uma regra do Código de Processo Penal, que é o artigo 158 do Código de Processo Penal, que fala de cadeia de custódia de provas, que, resumidamente, é para você manter a autenticidade e originalidade de uma prova no processo. Falar em... Esse aí foi a participação do meu grande irmão, Alex Offendorf, um dos maiores advogados criminal, especialista em tribunal do júri. Esse aí é monstro, esse sabe o que fala, esse tem um conhecimento do que fala e deu-nos a honra de participar do Criminalcast aqui, dar uma aula para nós. Na bancada aqui ainda tinha meu grande irmão, Ivo Murgante, queria mandar um abraço para ele também. E ele abrilhantou o nosso Criminalcast nessa data aí. O Alex Offendorf hoje é um dos caras mais renomados, que tem o domínio do Tribunal do Júri do Brasil. Um cara que vou ter a honra de dividir logo mais o Tribunal do Júri com ele. Um grande irmão. E queria agradecer do fundo do coração a participação dele no Criminalcast, dando essa aula para nós aí, falando, né, dessa forma equivocada que o Ministério Público faz aí de querer investigar, né? Aí é uma farra na nossa justiça brasileira. A partir do momento que o órgão acusatório começa a querer investigar, aí a justiça brasileira vai desandar mesmo. Daqui a pouco também o advogado vai ter também um direito, já tem, né? Tem uma resolução da OAB que o advogado pode, né, fazer uma investigação e juntar provas aos autos. Mas a gente sabe que o papel de investigar é da Polícia Judiciária, Civil e Federal, e não do Ministério Público. O Ministério Público se mantenha no lugar dele de fazer a acusação, que é constitucional, e a defesa de fazer a defesa e deixar esses detalhes para quem sabe fazer, né? A Polícia Civil e a Polícia Federal. Produção, próxima aí, produção. Bom, na realidade, o trabalho no direito criminal, e aí no Tribunal do Júri, porque é o pedacinho do direito criminal que eu mais gosto, que são os crimes contra a vida, não sei o porquê, cada um de nós tem uma predileção, sim. E eu gosto muito, eu acho que é uma coisa meio, meio não, é totalmente coração, é de amor. Acima de tudo, porque eu acredito que todo ser humano merece uma segunda chance. Sim. E eu acredito que, através do direito, através de uma boa defesa, a gente pode proporcionar uma segunda chance para esse indivíduo que cometeu um crime. Erros, problemas, todos passam. A gente se julga muito melhor que as outras pessoas e nós somos todos iguais. E o que a gente precisa é de uma segunda chance. Algumas pessoas vão aproveitar, outras não. Mas o que a gente precisa é, com a nossa possibilidade, com o nosso dom, tentar ajudar essa pessoa. Então sempre foi o que eu idealizei, o que eu sempre sonhei realizar, alcançar no direito criminal. E aí eu tinha um espelho dentro de casa, que era o meu pai. Meu pai era advogado criminalista, tribunal do júri. Quando ele faleceu em 2012, ele era o decano da advocacia em São Paulo. Nossa. Então ele tinha uma longa estrada aí no tribunal do júri. E eu assisti desde que nasci, enfim, no tribunal do júri, júris longos, e daí por diante. Então eu acho que
essa minha vontade, esse meu sonho de ajudar ao próximo e assistindo meu pai fazer isso, que criou as minhas raízes e que me colocou no caminho, me firmou no caminho da advocacia. E aí, logo que eu comecei na faculdade, 97, eu já comecei a trabalhar no escritório de advocacia criminal do meu pai e daí segui até hoje. São um pouquinho mais de 20 anos, 20. Nossa. Paulistana, né? E também outra conhecedora como ninguém no Tribunal do Júri. Grande abraço para minha irmã, querida doutora Gabrieliane, que também vai estar com a gente desse projeto nosso do Doutrina do Criminalcast, uma das maiores e melhores mentes da advocacia criminal do Brasil. E além de ser uma advogada generosíssima, queria mandar um grande abraço para ela, um grande beijo no coração dela, sabe o grande carinho que eu tenho por ela. Que Deus te abençoe sempre, minha irmã. Proteja e continue com essa mente brilhante e com esse conhecimento jurídico enorme que você tem, viu? Só brilhanta a nossa advocacia criminal nacional, como nesse dia que você participou aqui do nosso Criminalcast. O convite está feito para voltar e logo mais você voltará. Grande abraço, um beijo no seu coração, parabéns pelo posicionamento sempre justo e pelo conhecimento jurídico sempre muito grande. Próximo, produção. E voltando ao assunto do cliente André do Rap, muita gente, por não conhecer o processo e opinar por não conhecer, mas como o Will mesmo falou, é que para a grande população, parece que complicado. Teve uma maracutaia. O pessoal não tem o conhecimento do trabalho técnico. Não tem o conhecimento técnico. A operação Overcia, ela é repleta de nulidades. E hoje, o STJ está reconhecendo essas nulidades que são ventiladas. É um procedimento de 2014. Nós estamos em 2023. 9 anos, né? 9 anos atrás. Mas as nulidades levantadas pela defesa foram reconhecidas no ano passado. Ano passado. Entendi. E isso não foi divulgado pela mídia. Não. E o que muita gente pensa? E aí te falo, porque o imaginador... Pô, doutor Anderson é amigo do Marco Aurélio de Mello, por isso que soltou o cara. O senhor tem esse convívio com o ministro? Nunca troquei uma palavra com o ministro, né? Mas jurídica. Isso. Sim. O pessoal não conhece o processo aí. Sem dúvida. Porque muita gente vai falar assim, soltou outra grande questão, que o pessoal fala assim, pô, como... E aí, né, quem fala isso é quem não tem um conhecimento do direito criminal e quem não atua na área criminal. Fala, pô, ele soltou o cliente dele foi embora e não voltou mais, não se apresenta, não fica chato pra ele como advogado do cliente. Enquanto essa é a minha posição, o André não tiver um julgamento justo, ele não vai se apresentar. Grande irmão, doutor Anderson Domingues, outro advogado que abrilhanta a nossa advocacia criminal paulista e principalmente da Zona Leste, do Anália Franco, do Tatuapé. Meu grande irmão, doutor Anderson Domingues, que é um dos meus conselheiros quando estou aflito no direito criminal, que eu tenho dúvida, é aquela porta que abato. Então, grande abraço para esse monstro da advocacia criminal. É um advogado muito competente e extremamente estudioso. E por isso que obteve e obtém grandes vitórias em defesa dos clientes dele. Como ele mesmo falou nesse corte aí, né? Ele busca sempre a excelência na defesa em relação ao cliente. Ele não vê o nome do cliente e nem o tipo de crime que é imputado ao cliente, mas sim a defesa técnica que ele almeja. Então, por isso que consegue grandes vitórias nas defesas dos clientes. Um grande abraço para você, meu irmão, que Deus te proteja sempre, sabe o carinho que eu tenho por você e essa carreira brilhante que você tem na advocacia criminal, que ela continue prosperando sempre. Grande abraço, doutor Anderson Domingues, que Deus te proteja sempre. Próxima produção. Não conheço nenhuma policial feminina que nunca foi assediada por comandante. Tem assédio, de fato, na Polícia Militar? Ué, a feminina? cabo lá do choque matou o capitão lá, o japonês, no choque com um monte de tiro. Por quê? Porque ele escondeu câmera no banheiro pra ver ela pelada. Ó, vai na Casa Militar, vai no Comando Geral, vai no gabinete do coronel. Vocês vão ver a policial militar novinha, de 18, 20 aninhos,
maquiadinha, mais bonitinha, que nunca pisou na rua. O assédio rola solto. Tem esse tipo de comportamento dentro da rota? Cara, na rota, esse tipo de coisa eu não posso falar que eu vi. Pelo menos não tinha, não sei como é que tá agora. Tinha sempre um idiota igual esse Cássio, Sardilli, tinha essas aberrações. O Sardilli é o coronel que espancou um delegado de 90 anos aposentado, deu traumatismo craniano, cara. Não foi preso, virou assessor de um deputado e tá até hoje aí. Aposentou. É o mesmo cara que eu denunciei fazendo propaganda pro Alckmin. Esse cara ia ser comandante geral, ele não foi por minha causa. Esse aí é o Igor Andregen, grande Igor. O Igor foi policial militar da rota, é um dos influência digital mais visto aí nas mídias sociais hoje, nacional. Cara que tem uma personalidade muito forte e ele participou aqui do Criminalcast e eu falei isso para ele, é importante que tenha mesmo. Nós temos o dever, né, legal e moral de nos posicionar, e lógico, nos posicionar sempre no intuito legal, e ele tem um posicionamento dele forte, claro e evidente. Eu não concordo com bastante posicionamento dele, mas respeito porque eu sei o coração que ele tem, é um grande cidadão, um grande cara, apesar de pensar muito diferente do que eu penso, mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele e tenho absoluta certeza que irá chegar muito longe. Falei para ele do trilho que ele tem que trilhar, apesar dele não querer, mas não tenho dúvida que será inevitável ele trilhar esse trilho. Espero em Deus que ele possa ter muito sucesso na vida dele. Um grande abraço para você, Igor. Deus te proteja sempre, meu irmão. Próximo, produção. Eu entendo que nós temos que responder uma questão fundamental. É possível cometer crime para investigar crime? Se a gente entender que sim, nós rapidamente vamos perder a noção de quem nós estamos, quem é o perseguido, quem é o perseguidor. Eles vão se confundir. E eu estudei um pouco o Morro São Bento nesses dias. É um lugar com 8 mil habitantes, com 53% de sua população composta por mulheres, com uma média de 3,5 pessoas por casa, ou seja, são famílias extensas, o que a gente pode dizer, são muitas crianças. 600 homens armados num espaço como esse criam aquilo que a gente pode chamar facilmente de um estado de sítio, onde ninguém sabe mais quem me protege e quem me persegue. É desesperador. As aulas começaram. Você deixaria a tua criança ir para a escola? Você deixaria a tua criança passar por um bando de homem, armado até os dentes, xingando, ofendendo, gritando? Grande Roberto Tardelli. Dr. Roberto Tardelli ficou durante 30 anos no Ministério Público de São Paulo. Durante esses 30 anos, quase todos esses 30 anos, permaneceu no Fórum Barra Funda, sempre no direito criminal. Sempre, né? Teve na nosso polo contrário da defesa, sempre na acusação, mas que trilhou a acusação sempre com muita legalidade. Então, um grande abraço para o Dr. Roberto Tardelli, um grande promotor, hoje comentarista CNN e advogado criminal. É importante que a população conheça esse posicionamento dele, um posicionamento sempre muito ético. E também eu não tive a possibilidade de ter ele como promotor, né, atuando na acusação, e eu como defesa, mas colegas que tiveram, sempre falou da forma ética que o Dr. Tardelli sempre atuou no Ministério Público. É importante que o MP tome tento disso, tome consciência disso, que o papel do promotor é constitucional. O papel do promotor é fiscal legis. Quando ele vê que não há crime, não há necessidade de fazer acusação por fazer acusação, como tem hoje no Brasil, né? E hoje, mais ainda, no Fórum Barra Funda, na Justiça Paulista, que o Ministério Público acusa por acusar, às vezes sem fundamentação nenhuma, pede uma condenação. Acredito que o Dr. Roberto Tardelli trilhou o caminho dele um pouco diferente desse tipo de promotores. Então, um grande abraço para o Dr. Roberto Tardelli. Deus abençoe sempre, meu irmão. Se proteja. Próxima produção. Eu acho que o criminal, principalmente para a defesa, é um momento, eu acho, mais crítico da sociedade, que é onde você lida realmente com uma situação muito, muito precária. E vendo isso, não há como a corregedoria também, como o senhor falou, né, tratar todos os casos iguais, porque não tem como a Polícia Civil, até mesmo a Polícia Militar, que é uma outra história, que é mais ostensiva, a Polícia Civil fazer algum tipo de investigação, como que eu posso explicar? Fazer algum tipo de investigação ou algum tipo de incursão sem que, não é nem infringir a lei, isso não é essa bem a palavra. Não há como você, e aí, vivo em delegacia, e a gente presencia isso diuturnamente, não é o 100%, doutor. E aí, isso
é em todas as polícias, civil e federal. 100% legalista no que sentido? Sem, lógico que a gente tem que, né, dosimetrar isso aí, mas como fazer uma investigação e combater o crime sendo 100% dentro da lei, doutor? Então, eu entendi a sua pergunta. Certo. E isso eu posso dizer até com um exemplo de mim mesmo. Foram 18 anos só como investigador de polícia, não foram 5 minutos. Muito, doutor. Né? E foram 18 anos de conduta ilibada, sem um arranhão no meu prontuário como investigador de polícia. Então, a ideia, eu fui mais na correria responder procedimento como delegado, sofrer lá como investigador. Do que como investigador. Como investigador. Você entendeu? Obviamente porque as responsabilidades de delegados muito são maior, muito né? complicadas e enfim. Mas também trabalhar como investigador, você está direto combatendo o crime, você vai estar ao fio da navalha. É isso que eu ia falar. Você está exposto. Você está exposto, você está ali na linha de frente. Você pode, em algum momento, né? Você está do lado de cada linha. De repente, pisar do lado de lá. E isso é complicado. Então, o que acontece? É avaliado também a questão da boa-fé, do dolo. É isso aí. Houve dolo? Houve boa-fé? Porque condutas dolosas, condutas de má-fé, elas vão ter que ser combatidas. Claro. Esse grande doutor Ricardo Travasso, delegado de polícia, hoje lotado na Corregedoria da Polícia Civil. Quando ele veio aqui foi uma honra, porque eu conheço o doutor Ricardo desde que ele era investigador no DHPP. E dessa forma que ele falou, sempre foi assim, um cara muito legalista, um cara muito competente no que faz. E hoje, como delegado de polícia também, ele trabalha hoje na Corregedoria da Polícia Civil, utilizando esse mesmo perfil dele, um cara muito competente, muito atuante e muito legalista. Então, a Polícia Civil de São Paulo, ela é modelo, né, para todo o Brasil, quiçá, para a América Latina, de uma polícia muito legalista, e o doutor Ricardo Travasso é mais um dos delegados de polícia que exemplifica muito bem isso aí. Grande abraço para ele, meu amigo, que Deus abençoe sempre nessa carreira vitoriosa dele, que vai muito longe ainda na Polícia Civil. Deus te abençoe, meu irmão. Próxima produção. Conte-nos mais essa grande superação que o senhor teve. Como o senhor foi parar no direito? O que levou o senhor a ser advogado e ser pós-graduado em direito, sargento? Conte para nós aqui. Chega a ser até engraçado. Foi tomando canetada dentro da polícia. Foi tomando várias canetadas na Polícia Militar que o senhor falou, vou estudar. Vou estudar para quê? Para que eu aprenda a trabalhar melhor e também para me defender. Então, isso que me levou a fazer a faculdade de Direito. Para ter mais bagagem legal, saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Perfeito. Aí começou, abraço a todos os acadêmicos da Unip. Que bacana, grande faculdade. E lá, durante o curso, respondi vários procedimentos administrativos na polícia e tive um corpo docente na Unip, especialista em direito administrativo, que me fez me apaixonar pelo direito. Eu gostava muito do direito penal. Certo. Só de ler, não tinha um contato ainda. Aí, durante a faculdade de Direito, eu ganhei mais uma paixão. Me apaixonei ainda mais pelo direito penal. Mas, o direito administrativo veio à tona. Esse é o grande Sargento Xavier. O Sargento Xavier tem uma história de vida sensacional. Ele hoje trabalha no 13º Batalhão, no centro de São Paulo. Ele é responsável pelo setor de Justiça e Disciplina da Polícia Militar deste batalhão. Esse cara, ele veio no podcast aqui e ele contou a história de vida dele, fenomenal. Ele acabou sendo exonerado da Polícia Militar por os motivos lá que ele acabou explicando. E ele foi fazer curso de Direito, concluiu o curso de Direito, passou na OAB e depois que ele passou na OAB, ele conseguiu fazer a reintegração dele na Polícia Militar. E logo após a reintegração dele, que ele conseguiu legalmente na Polícia Militar, na Justiça Militar, ele acabou descobrindo que ele era portador de um câncer, fez todo o tratamento
e 2 anos depois do tratamento de curado, voltou a trabalhar na mesma seção que ele trabalhava antes de ser exonerado da Polícia Militar. Hoje ele voltou a trabalhar na Polícia Militar e trabalha nessa seção de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do 13º Batalhão. Queria mandar um grande abraço para ele, um grande abraço para o comandante dele e para todos os policiais do 13º Batalhão, que Deus abençoe sempre todos, viu? Deus proteja. Grande abraço, sargento. Deus te proteja. Próximo, produção. Olha, vocês são foda. Olha, gente, eu vou falar quem é esse cara aí. Esse cara aí é o Nacão. Ele é o Nacão. Tá certo. Ele é uma pessoa que viveu para a Polícia Militar, não viveu da Polícia Militar. Foi um homem que cuidou da sua tropa até o final. Foi um homem que se aposentou pela compulsória, que não queria ir embora. Olha. Né? 2/6 parte. Um líder nato, um comandante. Não, um líder nato, um comandante. Meu pai, em ocorrência na Rua Augusta, após passar de uma janela para outra no 10º andar e salvar mãe e filha, a hora que desceu, foi carregado em triunfo pelo povo. Então, tem uma história que fala por si só. Meu pai era um homem geralmente calado, não era de verbalizar muito, né? Mas quando falava tinha pérolas, sem dúvida nenhuma. E há quem diga que era muito observador, né, doutor? Sempre. Calado, observador. Líder e comandante é sempre observador. Quando falava era incisivo, muitas vezes irônico, brincalhão. Sim. Né? Muitas vezes brincalhão, muito irônico. Mas eu costumo dizer que meu pai tinha uma visão além do alcance. Foi um precursor em muitas coisas, estava à frente do seu tempo. Sem dúvida nenhuma. Essa foi... Grande Luiz Nacarrarada, meu irmão, um dos maiores advogados criminalista militar do Brasil. Se é um cara que tem um conhecimento do direito criminal militar, é o doutor Luiz Nacarrarada, dono dos maiores escritórios de direito militar do Brasil, um grande advogado e um grande ser humano. Tenho o privilégio de dizer que é meu amigo, sócio do meu irmão, doutor Alex Offendorf, outro monstro também, né? Não poderia, né, deixar de ser, né? Monstro anda com monstro, então os dois são duas verdadeiras lendas do direito criminal, um do direito criminal comum, outro do direito criminal militar. Dr. Luiz Nacarrarada, filho do lenda da Polícia Militar Nacarrarada, né, que foi o comandante, um dos maiores comandantes da Polícia Militar de São Paulo. Queria mandar um grande abraço para ele, que abrilhantou o nosso Criminalcast também, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande também. Grande abraço para você, meu irmão Luiz Nacarrarada, que Deus te proteja sempre. Próxima produção. Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor de um outro também, diretamente. Carla Sepolina, o júri. Inclusive, vamos ver se a produção... Opa! A produção tá rápida. Não, mas tem uma matéria, acho que é do Instagram. Qual é o nome? Alto Bonitão. Aí eu não sei. Qual é o nome da matéria? Bonitão e teatral. Tá aí no Google. Carla Sepolina absolvida da morte do coronel Ubiratã. O que o senhor pode explicar para nós, explicar para quem está nos assistindo? Ilustre doutor, conte essa grande vitória, meu irmão. Esse foi um júri que quis o destino que eu fosse constituído só para o júri, só para o julgamento. Eu tive a grata satisfação de ladear uma advogada que foi assim pujante no julgamento. Foi a mãe da Carla. A mãe da Carla foi também advogada, exercitou o sacrossanto e constitucional direito de defesa da sua filha. Isso me marcou, porque imaginem todos nós, imaginem os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, nossos colegas aqui, a filha sentada no banco dos réus e a mãe exercitando a sua defesa no tribunal do júri. Isso foi algo que eu nunca tinha visto, eu acho que nunca verei. Portanto, não sei, né? Eu não sei o dia de amanhã. Entretanto, foi muito gratificante fazer esse júri, participar desse júri na defesa técnica
da Carla, cujo promotor foi o Dr. Carl Savara, um exímio promotor de justiça, um exímio tribuno do júri, e estava ladeado pelo ex-deputado federal, também da minha terra, na verdade, eu sou da terra dele, nós somos, né, Felipe? Do Dr. Vicente Fernandes Cassione. Grande Eugênio Malavasi, esse tem realmente o dom do conhecimento da palavra e do direito criminal brasileiro. O Dr. Eugênio Malavasi, um dos maiores advogados criminal do Brasil, também nos deu a honra de vir aqui no Criminalcast, dessa aula para nós, né? O caso da Carla Cipollini foi um dos milhares que ele fez uma defesa e uma defesa exemplar. Então esse cara aqui, eu tenho a honra de dizer que conheço o amigo Dr. Eugênio Malavasi, que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Continue fazendo com que você faça essa defesa fenomenal, que abrilhanta o nosso direito criminal nacional. Deus te proteja, meu irmão, sempre. Grande abraço no seu coração. Próxima produção. Uma época aí, que alguns influencers aí da internet aí, eles tentam separar muito isso. E aí eu queria a opinião do senhor. Você tem que separar muito, falar, oficial é o Deus e o praça não é ninguém. Eu queria a opinião do senhor, a respeito disso. Como que o senhor vê os soldados, os cabos, os sargentos, que o senhor trabalhou nesse decurso da carreira do senhor? E em relação a isso, se realmente a polícia militar, ela trata diferente mesmo os praças e os oficiais? Na opinião do senhor. Se existe uma divisão? Isso, se existe uma divisão, Marcelo. O que acontece, a maneira que eu enxergo, tá? E juridicamente é tratado desse jeito. O oficial, eu vou traduzir para quem fica mais fácil. Isso. Ele é o delegado dos crimes militares. Então, por exemplo, quando tem um crime que é militar, quem pode assinar o IPM é um oficial. Ele é a autoridade policial militar. E o praça, o sargento, o cabo, o soldado, o sargento, ele serve como escrivão. Então se equipara, entendeu? Então o problema é que se confunde, primeiro, as carreiras são carreiras distintas. Então como se fosse o do delegado e dos investigadores. Que na polícia militar acontece um fato interessante. Quando o subtenente aposenta, que equivaleria a um investigador, escrivão de classe especial, ele vira oficial, ele vira segundo tenente. Então é como se o investigador virasse delegado. É uma promoção que a polícia militar dá pelo aquele serviço prestado pelo aquele profissional. Exatamente. Então, juridicamente, são quadros distintos. Entendeu? É meio que uma classificação de patente, não é, capitão? Então, é que, por exemplo, vou continuar polícia na rua, mão pra cabeça. Polícia levanta a mão, os dois têm o mesmo poder. Certo. Do coronel ao soldado, o mesmo poder. Mesmo poder, mão pra cabeça. Levanta a mão, polícia. Quando chega na hora de praticar atos jurídicos militares, o oficial tem certas competências que o praça não tem. Isso é normal em qualquer carreira. Normal em qualquer carreira. E a gerência da polícia parte de oficial, como a da polícia civil dos delegados. Parte dos delegados. Isso. O que eu vejo particularmente é pessoas que buscam uma carreira política tentar criar uma situação que eu não vivo. O senhor presencia isso, capitão? Dentro da companhia do senhor, o senhor presencia isso na polícia militar? Essa distância do oficial, do praça, do soldado, do sargento? Não, assim, eu brinco, né? Eu não vou falar que eu tenho a minha polícia, né? Mas a polícia que eu vivo, um dos meus melhores amigos, frequenta a minha casa, é o nosso amigo em comum que é soldado. Grande Capitão Espinosa, comandante da 1ª Companhia do 48º Batalhão. 48º Batalhão, Zona Leste de São Paulo. Esse cara faz um trabalho fenomenal na companhia que ele comanda, além do combate à criminalidade lá, que ele faz na região que ele comanda, né? Ele faz um trabalho social exemplar lá. O Capitão Espinosa também nos deu a honra de estar aqui no nosso Criminalcast e falando, né, da Polícia Militar, falando do trabalho que ele desempenha lá, né? Falando da visão que ele tem da Polícia Militar. O Capitão Espinosa, um grande estudioso da Polícia Militar,
um grande oficial da Polícia Militar, que a Polícia Militar também é composta por grandes policiais, e dentre eles o Capitão Espinosa é um dos grandes policiais militares. Grande abraço para você, meu irmão, sabe o carinho que eu tenho por você, que Deus te proteja sempre, e força na batalha e na profissão na Polícia Militar. Grande abraço. Próxima produção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma cultura que vem já do século, do século XIX, do século XX, que ou você queria que seu filho fosse engenheiro, ou que seu filho fosse médico, ou que seu filho fosse advogado. Claro está, e eu acho que é evidente, que uma cultura dessa traz muitos engenheiros, muitos médicos e muitos advogados. E que talvez a demanda, né, não comporte tudo isso. Existe um inchaço, existe uma coisa, um edema, vamos chamar de um edema, de muito advogado, as faculdades produzindo muito advogados? Vamos lá, Ivo, vou ser bem sucinto na questão que envolve a parte do exercício da profissão. Eu acho que falta profissionais qualificados. Existe muito profissionais, mas poucos qualificados. E existe um mercado vasto. Cada vez mais que o direito avança e a sociedade avança, surgem novas oportunidades de negócio. Então, vou pegar um exemplo agora recente, que é a questão da LGPD. Não existe profissionais qualificados, existe um mercado vasto sobre uma determinada lei. Entendi. Questão digital, questão do chatbox, questão do metaverso, são nichos de mercado que vão surgindo ao longo da sociedade, da sua evolução, que precisa de profissionais da advocacia qualificados, profissionais do direito. Esse é o grande Thiago Massicano, meu presidente da subseção Tatuapé, um cara que tem um coração enorme, um grande presidente, está fazendo um trabalho fenomenal na subseção Tatuapé, um trabalho digno de louvor mesmo, pegou uma subseção que além de ser grande, né, era complexa, e ele colocou a jovialidade dele à frente desse trabalho, né, juntamente com a vice-presidente, com todos os membros das comissões. Inclusive teve aqui uma visita ao meu irmão Alex, que é presidente da Prerrogativas. Preciso ir lá falar com meu amigo Alex, mas o doutor Thiago Massicano está fazendo um grande trabalho frente à subseção Tatuapé. Teve aqui também abrilhantando nosso Criminalcast, falando do trabalho desempenhado na subseção Tatuapé por ele e por todos os outros membros, e foi fenomenal. Um grande abraço para você, presidente, sabe o carinho que eu tenho por você. Deus te abençoe sempre, conte sempre comigo, meu irmão. Próxima produção. Caso, fuja de quem vende fórmulas mágicas. Criminalcast, advocacia criminal. O que o cliente deve fazer quando o advogado vira e fala assim, olha, pode me pagar que eu solto? Meu Deus. Foge. Meu Deus. Foge. Do céu. Meu Deus. Não é o advogado que determina isso. Sábado, presidente, eu estava em casa e uma cliente me ligou, não é nem culpa dela, mas culpa do conhecimento, infelizmente ela está com o marido preso e a gente entende. Ela falou, doutor, eu quero saber, doutor, se o senhor consegue tirar ele na próxima audiência. Aí eu até brinquei, eu falei, gostaria muito, né, de ter esse poder, essa sapiência. Eu falei, vou explicar para a senhora qual que é o meu papel. O papel do advogado é pedir, claro, ele tem que pedir fundado em lei. Esse trabalho eu faço. E eu faço isso com amor, porque eu gosto da minha profissão. Eu amo a minha profissão. Tinha uma outra profissão, vim para cá porque eu amo a minha profissão. Agora, se a senhora achar qualquer um outro colega que ofereça esse tipo de serviço com garantia que a advocacia é meios, não fins, a senhora pode ir à vontade. Porque jamais o colega, como o presidente falou, de bom caráter, ele jamais vai oferecer algo de fins. Eu faço, eu solto. Então, quando acontece isso mesmo, isso aí, presidente. Vai embora, procura um outro colega, porque você vai só arrumar problema. Bom, eu creio que o advogado responsável, que o advogado que tenha consciência de tudo, né? Da ética, da prerrogativa, dos direitos, eu creio que ele não promete resultado. Esse é outro grande presidente de subseção, Cressoni, presidente da subseção Itaquera, faz um trabalho fenomenal. Quiçá, não é melhor que o Thiagão, né? É mais igual ao Thiagão. Grande abraço para você, presidente. Sabe que é difícil o trabalho dos presidentes da subseção.
administrar principalmente a subseção Itaquera, a subseção Tatuapé, que é grande, é extensa, mas vocês dois estão de parabéns. E o presidente Cressoni, além de ser um grande advogado criminal, um cara que é conhecedor do direito criminal como poucos, é um grande presidente da subseção e um coração enorme. Estou devendo uma visita também à subseção Itaquera, que irei fazer logo mais, se Deus quiser. Presidente, grande abraço para você, meu irmão. Tamo junto no projeto da doutrina do Criminalcast, viu, meu irmão? Tamo junto. Próxima produção. O processo judicial de divórcio, ele é casado com a separação de bens. Não tem como fazer primeiro um e depois deixar o outro seguir. Não tem como. Agora, você pode fazer só o divórcio e discutir a questão dos menores à parte. Aí é diferente. Exemplo assim, pô, tô me divorciando, aí já arrumei um outro relacionamento, quero casar rápido. Quero casar o mês que vem. Mas tá difícil devido à circunstância do Não, casar você não consegue. Não, esquece. Você consegue união estável. Casar, não. Não, perfeito. União estável. Mas aí eu quero fazer isso rápido, aí eu vou falar pra você que é minha advogada. Fala, doutora, vamos fazer o seguinte, eu vou me divorciar e a gente discute a separação dos bens, que vai dar mais trabalho. Na sequência, primeiro eu vou casar aqui, não consigo, não? Não. Uma coisa junto com a outra. Por que, doutora? Então, justamente porque você está partilhando, né, o que você construiu. Tá, então, mas e a minha vontade de me divorciar aqui é um direito meu. Eu falo, não quero mais, eu quero estar divorciado. Sim. Eu quero estar divorciado, é um direito meu. Sim, mas aí você construiu um patrimônio com essas Não, suas eu não vou, eu vou falar pro juiz, pra minha advogada, falar, não, o patrimônio eu discuto depois, não tem problema. Eu só quero me divorciar. Só quero estar divorciado aqui. Eu acho que o juiz não vai deixar, Hélio. Consegue? Não. Não consegue. Quais são os regimes? Então, Comunhão nós universal? temos a comunhão universal, que seria você comunga, né, os bens tanto antes do casamento como depois, né? A comunhão parcial, que você vai, que é após o casamento, você tem essa partilha, né? Você tem essa junção, e a separação total, que quando você separa tudo que é seu, tudo que é meu e pronto. Tem a participação final nos aquestos, que ele é uma coisa meio híbrida, né? Que você, por exemplo, administra os seus bens, que eram seus antes do casamento, e você administra, né, os seus, ele os dele e tal. E no final, o que vocês construíram, vocês conseguem partilhar. E também existem hoje as possibilidades de regimes mistos. Um pouco de um pouco de outro, né? Porque com essa nova lei, né, você tem que o regime de comunhão parcial, ele é o regime legal. Se você não quer mudar nada, esse que vai ser o regime adotado, ele que segue. Agora, todos os outros regimes, tanto comunhão universal, como separação total e a participação final nos aquestos, você precisa fazer o pacto antinupcial para determinar. Essa é minha amiga competentíssima, doutora Ana Paula Valiengo, uma das maiores especialistas em direito de família de São Paulo. Doutora Ana Paula Valiengo, além de ser uma grande advogada, é uma grande pessoa, um grande coração. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração dela. Também está com a gente no nosso projeto aí da doutrina jurídica do Criminalcast. Vai abrilhantar enormemente esse projeto nosso. E veio aqui no Criminalcast, também abrilhantou nosso Criminalcast com a participação dela. Foi fenomenal as explicações, o conhecimento que ela trouxe para nós sobre o direito de família, que é muito importante, né? Um direito que mexe realmente com a nossa sociedade. Então, mais uma vez, minha amiga, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, um beijo no seu coração e parabéns pelo seu conhecimento do direito de família, viu? Grande abraço. Próxima produção. Vamos aproveitar o gancho? Já aproveita o gancho. Vamos aproveitar o gancho? Vamos ver se ele chegou afiado. E vamos polemizar. O senhor permite, doutor Eugênio? Posso fazer uma pergunta para o... Sou eu. Posso permite? Quem sou eu para permitir ou não? Posso Aqui ao polemizar, vivo, professor? claro. Posso Diga, polemizar? vai lá. Fizeram uma pergunta aqui e eu já vou logo jogar no peito do doutor aqui. Não, manda. Não é uma pergunta de advogado. O mas professor que ele teve não tem medo. Mas é uma pergunta de um aluno aqui. Vai lá. Se eu responder errado, ó. Não, você não vai responder então, errado. Tem responsabilidade. Tem os universitários. Tem os universitários. Aí, então, é uma pergunta de um universitário de fato aqui. Ele perguntou, né, e eu tinha falado aqui para ele, como você se sente, né, porque hoje você acabou tendo uma grande vitória. Exatamente. Conseguindo a liberdade da sua constituinte, e essa constituinte, segundo ele falou aqui, é imputada para ela, né, um dos maiores crimes, né, segundo ele perguntou aqui,
do nosso Código Penal. É como você se sente como advogado. É bom, é ruim? Você não se sente mal? Como você se sente? Primeiro fala quem que é. Não, até para... Vou falar porque, assim, é um caso midiático, doutor. Então, assim, a proporção e a importância dele, vou citar, inclusive, como a mídia, né, divulgou. Até vou pedir para os meninos colocar os fundos aqui, se os meninos puderem. Se puder, aí, produção, coloca aí. Coloca aí, produção. Isso, Aê. Manda, olha só como é que tá. Olha só. Justiça Federal manda soltar doleira Neuma Kodama, acusada por narcotráfico. O doutor Felipe, eu queria que ele contasse para nós como que foi essa vitória. Relação à soltura dela, porque ainda é conhecida na mídia como a doleira do PCC e da Lava Jato. Da Lava Jato. Então... Doutor Felipe Casimiro, um monstro da advocacia nacional, um jovem advogado, um cara fenomenal, né? Ele veio aqui também junto com o ilustre professor de vida acadêmica dele e de escritório, Eugênio Malavaz, e abrilhantou nosso Criminalcast de uma forma monstra, de uma forma maravilhosa. Doutor Felipe Casimiro, ele sabe do carinho que eu tenho por ele, da admiração que eu tenho por ele, apesar de ser muito jovem, mas é um estudioso do direito criminal, que isso faz com que ele se torne sendo uma das mentes mais brilhantes do direito criminal brasileiro. Então, meu irmão, um grande abraço para você, doutor Felipe Casimiro. Deus te abençoe e continue sempre assim. O estudo para o advogado criminal, para o advogado todas as áreas, mas para o advogado criminal, ele é essencial. Então, portanto, meu irmão, continue sempre assim. Que Deus te abençoe sempre. Agora, produção, né? Vamos fazer com que os boletos sejam pagos. Como fala meu amigo Maurício Bolina, do Caindo na Real, vamos fazer pagar os boletos. Vamos chamar aqui o Real X premiado. Senão a gente não consegue pagar os boletos. No dia 13, né? Dia 13 agora, próximo, né? Vai ter o sorteio às 13 horas da tarde. O Real X premiado, você vai concorrer a R$3.000 em prêmio, né? No primeiro sorteio, R$2.500, valor líquido de R$2.500 no Globo da Sorte. Caramba, estamos pegando pesado mesmo, hein? Estamos pegando, batendo forte mesmo. No segundo prêmio, vai sortear R$500, valor líquido R$100 a cada prêmio, né? Também apenas 25 centavos a cartela, quer dizer, tá barato pra caramba. Eu já comprei bastante essas cartelas, pô, quero ganhar e vou ganhar porque eu compro, né? Como falou o Bolívar, quem não compra não ganha, então eu vou ganhar porque eu compro pra caramba. Então vou ganhar. E pelo esse valor de 25 centavos, então agora próximo dia 13 às 13 horas. Pô, o número do Zagalo, pô. Dia 13 às 13 horas vai ter o sorteio. O Marcelão, acho que é o Marcelão que vai fazer ao vivo. Acredito que seja o Marcelão que vai fazer ao vivo aqui. E aí não perca. Além do mais, todos esses sorteios tem parte do dinheiro revertido a VACAP, né? E o Instituto Plural, que é um instituto nacionalmente conhecido pelo trabalho desempenhado em prol das crianças, né? Com deficiência do autismo. Então é importantíssimo que quem compre saiba disso, que parte desse prêmio do que é arrecadado é revertido para esse instituto, e é importante que a gente possa fazer e divulgar isso aqui, porque além de estar concorrendo a esse prêmio, a possibilidade de a gente também ajudar esse instituto. Então agora, próximo dia 13, às 13 horas, sorteio do Real X premiado. Não perca e compre, só 25 centavos a carteira. Vamos lá, produção. Próximo, produção. Sargento. Só uma pergunta para o tenente, um esclarecimento. Eu milito na advocacia criminal, e na advocacia criminal mesmo, e milito com orgulho, que eu gosto do que faço. Tá. Amo a minha profissão. Sim. Respeito as demais, e é assim que a gente tem que viver. E alguns clientes, todos os meus clientes, são unânimes em falar que, mesmo a Rota sendo uma força de impacto, uma polícia muito preparada, eles não se sentem constrangidos no sentido de um abuso pela Rota, porque a Rota sempre teve essa fama de abordar, mas abordar não é crítica aos demais policiais, não, até porque tem vários amigos e outras na polícia também, mas a abordagem da Rota até com aquele cidadão que está cometendo um delito em flagrante ali, mesmo um crime grave, vamos colocar aqui em tese, um roubo a banco, um roubo a carro forte, a Rota não leva isso para o lado pessoal. Não. Quando prende o cidadão. Eu queria que o senhor explanasse sobre isso.
Sim, doutor. O criminoso vai lá e comete o crime. A rota chega, é chamada para agir nesse tipo de crime. Né? Houve resistência do criminoso? Não houve. Ele se rendeu de boa, ele se entregou sem criar nenhum problema para nós? Tranquilo. Vai ser preso, vai ser lido os direitos constitucionais que ele tem que ouvir, né, que temos que falar. Será tratado com a dignidade do ser humano. E a conduta vai ser essa. Não tem o porquê fugir desse escopo que nós aprendemos lá dentro, porque assim, tem criminosos que a gente sabe que, né, são conhecidos já em mídia, tudo, ou chega para nós o relatório do cara, mas assim, chega lá, o cara está diante da sua família, diante de amigos que não são, né, do mesmo métier criminoso dele, justamente. Então, assim, é ele, não reagiu, tá preso. Reagiu é o contrário, aí a energia total da lei, a energia total do ser humano, porque, assim, se o policial não colocar isso para fora, tudo que ele aprendeu, tudo que ele tem em mãos ali, ele não volta para casa vivo, né? Mas essa aí foi a participação do Tenente Rodrigues, grande policial de rota, fez sua carreira na Polícia Militar e na Rota de São Paulo, ficou lá 22 anos no Batalhão Tobias de Aguiar na Rota, é um exemplo de policial militar, um exemplo de policial bem sucedido naquele batalhão, querido por todos que participaram, que tiveram naquele batalhão. O Tenente Rodrigues é um grande policial e abrilhantou como nunca o nosso Criminalcast, um cara que tem um conhecimento do que é a polícia de fato, como poucos. Então, um grande abraço para o Tenente Rodrigues, um grande amigo, um grande irmão, que Deus te proteja sempre e que realmente realmente o conhecimento do que é ser um policial de rota. Grande abraço para você, meu irmão, que Deus te proteja. Produção. Você vai explicar muito bem. Doutor, em relação, ultimamente na mídia a gente vê muito, né, e teve um debate muito fervoroso em relação ao pessoal achar, né, que de alguma forma né, a gente, né, acho que eu vi isso até com um deputado falando da expressão da liberdade de expressão, né, e tem uma briga muito grande, principalmente do pessoal da extrema direita, né, que quer se expressar de uma forma e eles acham que não tem limite, né. Sim. E tem uma lei que o normatiza, mas que eu acho que alguns parlamentares até utilizam essa lei para benefício próprio. Sim. Eu queria que o senhor explanasse até onde que vai a liberdade, qual o limite da liberdade de expressão. Tá vindo com os temas foda aqui hoje. Qual o limite da liberdade de expressão? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Tá. Você tem várias teorias para se dizer qual é o limite da liberdade de expressão. Mas para simplificar, eu vou dizer que é a lei penal. Certo. Tá? E a lei civil também. Então, a liberdade de expressão vai até o momento que você não cometa um crime contra outra pessoa. Perfeito. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e explicar minhas ideias. Falar, olha, eu penso que o direito é isso, tal, não tô ofendendo ninguém. Agora, se eu chego e falar que o fulano é isso, aquilo, já tô ofendendo. Eu estou saindo da liberdade de expressão e passando a ofensa. Então, o limite, de maneira geral, seria esse, tá? O limite pensando na perspectiva do indivíduo falante, do indivíduo que está enunciando uma fala. Seria a lei penal e a lei civil, na questão da lei civil, mas em regra a lei penal que atrai o civil, né? Então, você não ofender, não xingar, que é o que está discutindo com o Léo Lins essa semana. Isso. Tá? Essa questão do limite do humor, né? Isso. Que é um debate que está atrelado à liberdade de expressão. Qual é o limite do humor? Bom, em tese, se for uma classe de pessoas, desde que não seja um ato que configure racismo, em tese eu até poderia fazer uma piada. Agora, se eu estou fazendo uma piada contra um indivíduo específico, daí já é problema, porque eu estou personalizando aquela piada. Estou falando, fulano é isso. E a questão daí fica a questão do dolo. Quando o dolo do ânimos jocante, que é o ânimos de brincadeira, se transmuta no ânimos difamante e injuriante, que é o ânimo do crime contra a honra. É muito difícil. Porque se eu for pelo ânimo da brincadeira, eu posso falar, tô zoando só, tô te xingando aqui, tô zoando. Então, quer dizer, tem livros e livros de tese de doutorado escritas sobre esse tema. É difícil. Eu acho, sim, que não é ilimitado, ela tem um limite, mas ela deve ser considerada o mais ampla possível. Isso no âmbito do... Grande doutor e professor Matheus Faliveni, um grande irmão, que acabei conhecendo nas redes sociais e conheci ele pessoalmente aqui no Criminalcast, abrilhantou como poucos o nosso Criminalcast, um grande conhecedor de fato da matéria do direito criminal nacional, além de ser um coração enorme. O Mateusão,
adquiriu a minha amizade e também está com a gente nesse projeto do Criminalcast aí, da doutrina. Grande meu irmão, doutor Matheus Falivente, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, viu, meu irmão, por ter vindo aqui a brilhantar nosso Criminalcast. E claro, é evidente que voltará aqui, não tenha dúvida disso. Produção, próximo, produção. Primeiro júri que eu fiz, eu ganhei uma desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal. Está até na revista do Supremo Tribunal Federal, esse meu júri. É uma tentativa de homicídio. Eu consegui desclassificar. Eram 2 pedreiros. Um pedreiro quase cortou o pinto do outro pedreiro. Mas o pinto depois ele foi costurado e ficou bom. Aí foi a júri e foi uma desclassificação para lesão corporal. Que maravilha. E prescreveu. Também. Então foi esse o primeiro caso, João Martins dos Santos, há mais de 50 anos atrás. Produção, esse aí é um monstro. Mauro Nassif, além de ser, né, um cara que, se hoje eu vim para advocacia criminal, devo muito ao Dr. Mauro Nassif, que li, que estudei, que vi vídeo, que fui fã dele, que me apaixonei por ele na época da defesa que ele fez da Suzanne Hohenstoff, uma defesa de craque, uma defesa de conhecedor do Código do Processo Penal, que fez com que eu falasse, um dia serei advogado criminal. Então, ele também me deu a honra e nos deu a honra do Criminalcast, da nossa produção, de todos nós, da produção do Real X TV, de vir aqui no nosso Criminalcast, a brilhantar o nosso Criminalcast. Eu estou Mauro Nassif, um monstro da advocacia criminal. Esse aí eu devo as honras mesmo. Esse aí realmente é para tirar o chapéu mesmo. E um grande abraço para você, professor. Falei com o senhor hoje. O senhor sabe o carinho que eu tenho por você. Que Deus te abençoe sempre, viu, meu irmão? Próxima produção. A Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário. Então, os órgãos do Poder Judiciário são estabelecidos na Constituição Federal, na Lei Maior, e a Justiça Militar ela é um segmento do Poder Judiciário especializado para conhecer de crimes militares e, eventualmente, de ações cíveis envolvendo o regulamento disciplinar. Só agora, a Justiça Militar ela cuida de uma faixa aí altamente estratégica no Brasil, porque ela controla a eficiência, né, a conduta dos militares, que são aqueles que estão aí protegendo a sociedade, Marinha, Exército, Aeronáutica, aliás, a nossa nação, e as polícias militares, que estão aí, sim, internamente, protegendo o cidadão, protegendo a sociedade no dia a dia. Então, a Justiça Militar tem um papel muito importante dentro do Poder Judiciário. Aí está o doutor Ronaldo Roth, juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo por 2 vezes, um grande conhecedor do direito criminal nacional, é uma sumidade no direito criminal nacional, um cara que palestra e dá palestra em todos os tribunais de justiça militar do Brasil e nos deu a honra de vir aqui também no Criminalcast. O doutor Ronaldo Roth, um grande abraço para o senhor que veio aqui, nos abrilhantou, que voltará logo mais também aqui no nosso Criminalcast. Grande abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Próxima produção. Infelizmente, a ordem hoje em dia não é culpa dessa gestão, mas é o resultado de várias gestões que vieram ao longo do tempo, perdendo a importância da força da OAB. A proliferação de escolinhas de direito, a proliferação de pessoas aí que passam o exame da ordem, se tiver meio tico e teco funcionando, passa, e aí tem uma carteira da ordem, não tem ideia do que vai fazer com aquilo, não tem condições nenhuma de advogar. Nós não somos grandes mais. Hoje nós somos inchados. Nós estamos inchados, e inchaço não resolve o problema. E com isso que acontece, perde a força. A Associação dos Magistrados, o Ministério Público, das polícias, tem um lobby no Congresso Nacional muito forte, nós não temos. Falta política partidária, não para apoiar partido, mas ter um lobby profissional lá dentro das coisas que nos interessam.
Dr. Mário de Oliveira Filho, esse aí também é outro monstro da advocacia criminal nacional, que também nos abrilhantou com a participação dele aqui. Queria mandar um grande abraço para o professor e Dr. Mário de Oliveira Filho, um dos maiores advogados criminal do Brasil também, que veio aqui, nos abrilhantou e deu uma aula, uma palestra para nós, e de fato ele falou exatamente isso. Hoje nós vivemos um problema muito grave na advocacia nacional, do inchaço da advocacia e não do número de advogados, né? Que acredito que com uma força que hoje temos da advocacia paulista, que é luz para a advocacia do resto do Brasil, né, na frente da nossa presidenta Patrícia Vanzolini, que está fazendo uma grande gestão, espero que ela consiga colocar essa advocacia no trilho. Então, um grande abraço para o senhor, professor Dr. Mário de Oliveira Filho, dono e titular do Papo de Criminalista, que ajuda muitos advogados no Brasil. Um grande abraço para você, professor. Que Deus te abençoe sempre. Tem ainda, produção? Se tiver, manda o próximo aí, produção. Um candidato na última eleição que falou que tropa especial não usa câmera. Está desinformado. Porque na PM de São Paulo já houve, há 26 anos já houve essa iniciativa. E tem que ter. Tem que ter, porque a Polícia Militar precisa cada vez mais ser transparente nas suas ações. E tem um processo, e tem uma coisa chamada depuração interna. Isso tem que acontecer. Nós precisamos, dentro da instituição, de uma corregedoria cada vez mais forte observando o devido processo legal. E o que é o processo legal? É aquele que tem a ampla defesa e o contraditório. Algumas coisas precisam ser revistas para garantir direitos, mas a transparência é fundamental e é imperativa. Vai ter que ampliar o uso de câmeras. E quem não se adapta ao uso da câmera é porque não quer trabalhar nos conformes da legislação. Grande Coronel Paulo Ribeiro, um dos maiores conhecedores do que é a polícia e a polícia militar do Brasil, veio aqui também, nos abrilhantou com o conhecimento que ele tem de policiamento, né, ostensivo, preventivo, e nos deu uma aula muito grande, um grande coração, um grande conhecedor, um profissional exemplar. Um grande abraço para você, Coronel Paulo Ribeiro, Deus te abençoe sempre, meu irmão. Próxima, produção. Hoje, a maioria dos políticos eleitos, eles brigam com as ONGs. Porque daí você fala, olha, isso que você está colocando não é uma pauta de todos nós. Isso está errado. E ao ser criticados, o que a gente consegue é uma grande guerra. É briga, briga, briga e mais briga. E o público... não resolve o problema. Não resolve o problema, né? E o que é muito importante, né? O político, ele é eleito para legislar. Então, quais são as pautas políticas para serem levadas adiante? Isso é muito difícil. Nós tivemos isso com pouquíssimos políticos. Vou citar um nome aqui, que é o deputado Feliciano Filho, que foi eleito durante muitos anos. Acho que uma das pessoas que mais trabalhou em prol da causa animal na história, gente. Ele que acabou com os animais... Antigamente, nos anos 90, os cães aqui no estado de São Paulo eram mortos por câmara de descompressão. A carrocinha era uma coisa brutal e cruel. Quem criou essas leis de proteção para acabar com a eutanásia coletiva desses animais, tudo foi o deputado Feliciano Filho. Minha amiga, a doutora Beatriz, professora, bióloga, professora da USP, bióloga, grande Beatriz e presidente da ONG Bendita Adoção. O trabalho que ela faz nessa ONG é fenomenal e ela veio aqui no Criminalcast explicar esse trabalho desempenhado frente a essa ONG, que foi fenomenal a participação dela, foi muito importante para que todos nós, né, brasileiros, tivesse essa possibilidade de saber o trabalho desempenhado por ela nessa ONG. Então, um grande abraço para você, Beatriz, que Deus te abençoe sempre. O convite também está feito aqui, logo mais você voltará novamente ao Criminalcast. Próxima, produção. E você vê a organização hoje, né, das facções criminosas, que tem todo esse controle, né, dos pontos de venda de drogas, da parceria com outras organizações criminosas internacionais, o poderio financeiro que eles dispõem hoje é algo extremamente preocupante, o esquema de lavagem de dinheiro por meio né, e a presença deles em vários segmentos da sociedade, no transporte público, no impostos de combustíveis, empresas. A gente estava falando ali do tráfico por meio dos portos. Existe uma estimativa internacional feita com base na produção de cocaína dos 3 países produtores, de que apenas um carregamento é apreendido de cada 10.
Só no Porto de Santos, o ano passado, a Receita e a Polícia Federal prenderam 16 toneladas de cocaína. Quanto de droga não passou? Passou, claro. Eu acho até que eles põem no livro de perdas e danos, né? A apreensão. Hoje não derruba uma quadrilha, uma apreensão de 1 tonelada, de 2 toneladas de cocaína. Exatamente. É complicado, né? Porque outras 4, 5, 6 passaram. passaram. Né? Rodrigo... Vamos, não, fala, ele fala. Hoje no Brasil, você que é um repórter investigativo muito bem sucedido, hoje no Brasil, quantas facções criminosas de fato existe que tem esse poder de tráfico internacional? Olha, a gente tem algumas facções criminosas no Nordeste que tem ali um domínio do tráfico importante, algumas rotas do tráfico na Amazônia e também do Norte e no Nordeste. Agora, você tem o primeiro comando da capital, que é a maior facção do país, e você tem um comando vermelho também, que tem um poderio bélico expressivo. Tem uma parceria ou não? Já teve, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Grande Rodrigo Hidalgo, um dos maiores e melhores repórteres investigativos do Brasil, repórter do Jornal da Band, né? Veio também no nosso Criminalcast, deu uma aula para nós do que é uma investigação, uma reportagem investigativa bem feita, bem sucedida por um profissional como ele, e também, né, por uma empresa como a Bandeirantes, que é uma empresa muito importante da comunicação nacional. Rodrigo Hidalgo é um dos maiores repórteres nacional, né? O cara que tem o dom realmente de fazer uma reportagem investigativa bem feita. Então, meu irmão, brigadão, convite também, você sabe que logo mais você voltará aqui no Criminalcast. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo Hidalgo, parabéns, sucesso para você, Deus te abençoe. Próxima produção. Qual é a tecnologia indispensável hoje para fazer a perícia? Não pode faltar. DNA, eu acho que o DNA é muito forte. A gente tinha a impressão digital já, né, que individualizava, mas o DNA, ele individualiza demais, assim, né? Inclusive, um cliente meu, um assalto de carro forte, ele foi encontrado por causa do DNA. Vestígio da urina dele. Ele foi preso com isso, estava nos bancos de dados. Eu acho que a impressão digital, ela é uma ciência 99,9% exata. Sim. Né? E eu acho que o DNA também, ele vem 99,9% exato. E está condenado. Porém, a diferença entre os dois é o leque de opções que você tem para obter. Aqui, vou falar de duas pessoas maravilhosas, a Thelma, né, e o doutor Rafael Henke. Os dois são peritos do DHPP, da Perícia Técnica Científica de São Paulo, mas lotaram no DHPP. Até uma dispensa comentário, tá na polícia há quase 30 anos, na perícia, tem um conhecimento exemplar do que é uma perícia criminal, como fotógrafo técnico policial. O doutor Rafael Henke é um dos maiores peritos também, um grande perito, e veio aqui no Criminalcast, abrilhantou esse Criminalcast com a participação deles, com conhecimento da importância da perícia no inquérito policial, na instrução processual, né? Do que uma perícia bem feita faz a diferença tanto no inquérito policial, e também na instrução criminal. E eles dois vieram aqui, fizeram uma contribuição enorme com todos nós, com estudantes de direito, com os advogados, toda a sociedade de forma em geral que gosta da ciência jurídica. A Thelma e o Dr. Rafael Henke foi sensacional. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe sempre, meus amigos. Próxima produção. E vejam só, no último dado que eu tive acesso, nós temos mais de 3 milhões de bacharéis em direito que estão tentando a aprovação no exame de ordem. 3 milhões. Faculdades de direito no país, nós temos na casa de 1.700 faculdades de direito no país. Quer dizer, dizem que o Brasil é o país que tem mais advogado por habitante, né? Grande professor Wellington Amorim, foi meu professor no curso de Direito, né? E é coordenador da Universidade de Cruzeiro do Sul de todos os cursos jurídicos. Então veio aqui também, falou da importância do curso jurídico na vida, na sociedade nacional, falou da importância desse curso jurídico e abrilhantou também o nosso Criminalcast de uma forma essencial. Então, um grande abraço para o seu professor também, que Deus te abençoe sempre nesse trabalho árduo e difícil que a gente sabe que é coordenar
o curso de Direito, o curso Jurídico, né? E principalmente numa faculdade muito grande, como é a Universidade de Cruzeiro do Sul, com diversos campos no estado de São Paulo. Então, um grande abraço para você, meu irmão. Que Deus te proteja. Próxima produção. Queria que você explanasse sobre isso, Danilo. Olha, o Silas Malafaia, eu já criticava o Silas antes de eu entrar pro ativismo político e me considerar, assim, uma pessoa de esquerda. Porque o Silas Malafaia, ele foi um cara que nos anos 90, ele criticava tudo que ele é hoje. Já, né, meados de 2010, Silas era um dos maiores defensores da teologia da prosperidade. Certa vez, num dos programas dele de televisão, para se ter uma ideia, o Silas, ele pediu para que pessoas que estivessem pagando aluguel dessem como oferta o dinheiro do seu aluguel, porque Deus ia abençoar com a casa própria. Quando a gente olha para o Brasil, boa parte do nosso povo pobre, o aluguel consome 60% do seu salário. Muitas pessoas trabalham em situações de extrema precariedade para conseguir ter um teto para morar. E para mim, chega a ser criminoso, isso é estelionatário. O cara pedir para a pessoa ofertar o dinheiro do aluguel dela, porque Deus vai abençoar com a casa própria. Esse aí foi o Danilo Pássaro, ativista político, formado pela USP, um grande conhecedor da periferia de São Paulo, também presidente de uma ONG muito atuante na periferia de São Paulo, e ele veio aqui também, abrilhantou nosso Criminalcast. O Danilo Pássaro é um cara muito atuante nas mídias sociais, nas redes sociais também, de uma forma muito exemplificativa. Ele expressou a verdade do que ele pensa em relação a esse cidadão aí que se diz pastor. É importante, como eu sempre falei, a gente ter a nossa convicção política e ideológica, como ele tem, claro e evidente, sempre dentro do razoável. Então, acredito que foi muito importante a participação dele no Criminalcast e abrilhantou bastante a participação, e o convite está feito para o Danilão, logo mais ele volta aqui também. Produção, próximo, produção. Imoral não é ilegal. Imoral não é ilegal, doutora. Eu sempre falo isso. Imoral não é ilegal. Eu posso não concordar, eu, Camila Félix, posso não concordar com uma determinada coisa. Eu não posso pegar e falar que uma pessoa que não tem balança, que não tem dinheiro, que não foi droga achada, falar que ele é traficante. Não faz sentido uma coisa dessa. Eu olhei pro cara, eu tô supondo que ele anda com a bandidagem e simplesmente virou traficante. Eu olhei pra pessoa, a mulher fez um boletim de ocorrência em face de um homem, o cara virou estuprador. Isso não pode existir no nosso ordenamento. Isso é inaceitável. Essa é minha amiga, é amiga de verdade. Além de ser amiga, coordenadora do nosso projeto, na nossa doutrina jurídica do Criminalcast, a doutora Camila Félix, uma das maiores advogadas criminal de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Doutora Camila, além de ser professora universitária, doutora em Direito Criminal, é um ser humano fenomenal. Então, um grande abraço para ela. Ela veio aqui, veio de Minas Gerais participar do nosso Criminalcast, abrilhantou nosso programa, né? E ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Então, doutora, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe sempre. E tamo junto, e esse projeto aí vai ser vitorioso. E que Deus te abençoe sempre. Obrigado pela participação que você fez aqui no Criminalcast. Produção, eu queria, antes da gente terminar aqui, produção, ver se você consegue, mais uma vez, pegando vocês aí, colocar, não sei se você consegue colocar a capa ou a chamada da semana que vem. Vocês conseguem? A capa ou a chamada da semana que vem, fazer essa arte com a produção, só pra gente enfatizar aqui da semana que vem, quem vai estar com a gente aqui. A gente não costuma muito fazer isso, mas produção, atrapalhar um pouco ela hoje aqui, ver se ela consegue colocar ou a capa ou a chamada da semana que vem. Vamos ver se coloca.
Mas antes da produção tentar agilizar isso aí, eu queria agradecer enormemente a participação de todos vocês, mais uma vez, mais um dia com a gente aqui no Criminalcast. A gente sabe a importância, eu quero que vocês saibam a importância que vocês estar com a gente aqui. E a gente tem uma grande felicidade de vir aqui fazer esse podcast, um podcast voltado exatamente para aquelas pessoas que gostam, que amam o direito nacional, não só o direito criminal, mas o direito de uma forma em geral, e a gente faz com muito carinho. Então, queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Devido ao feriado, né, a gente não queria prolongar tanto o podcast para não deixar muito cansativo, e a gente achou por bem também uma forma de agradecer todas essas pessoas maravilhosas, esse monstro do direito criminal nacional que passou aqui no Criminalcast, fazer com que fosse uma homenagem a todas essas pessoas e de uma forma agradecer todas elas que participaram aqui do nosso Criminalcast durante todo esse tempo aqui. A semana que vem a gente vai ter aqui a doutora Ivalda Aleixo, hoje diretora do DHPP, Departamento de Homicídio de São Paulo. Queria agradecer de antemão a participação dela. Ela vai abrilhantar aqui, vai vir falar para nós do trabalho desempenhado, né, de frente a esse departamento, que é um departamento de extrema importância para o direito criminal nacional, principalmente paulista, que é lá onde nascem os maiores inquéritos e as maiores investigações em relação ao homicídio do estado de São Paulo, mas nem só de homicídio, de pessoas desaparecidas, e ela vem falar para nós, pessoas desaparecidas, sequestro, e ela vem falar para nós do trabalho que ela hoje está desempenhando frente a esse departamento, como diretora, chefiando todo esse departamento, que não é fácil, e ela vai despejar um pouco do tempo dela para vir aqui falar para a gente. Então, de antemão, queria agradecer a doutora Ivalda por vir aqui na próxima quinta-feira. Doutora, um grande abraço. Quinta-feira será imperdível a senhora aqui. Quero agradecer bastante. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Agradecer à produção, ao Ronaldo, ao Nego, ao Naô, ao nosso estagiário de direito. Um grande abraço ao Guilherme. Eu esqueci o nome do outro parceiro da produção. E a todos aqui. Que Deus abençoe a todos. O nosso Criminalcast, ele está indo e está indo muito bem, porque a gente sabe da produção que a gente tem, a gente sabe das pessoas que estão atrás aqui da gente, para tentar colocar sempre ao ar um grande podcast, e é sempre feito. Então, queria agradecer a todos do fundo do coração, e se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui com a presença da doutora Ivalda Aleixo, fazendo um grande Criminalcast. Então, a vocês que estiveram com a gente até agora, muito obrigado, que Deus abençoe, e até quinta-feira da semana que vem, que Deus abençoe todos vocês.